Hoje é sábado, 29 de fevereiro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. E quem está aqui do meu lado? Filó, dá tchau para as pessoas, a Filó, ela vai ficar igual bebezinho aqui. Gabriel Novaes tem a sua rescisão com o Barcelona protocolada e ele está próximo de aparecer no bid e ter condições de jogo para estrear com a camisa do Botafogo. Autuori não quer que Botafogo perca sua identidade contra nenhum adversário. Boa entrevista coletiva do técnico alvinegro. Eu faço uma pergunta para você. A preparação física do Botafogo é a responsável por estas diversas contusões musculares? Vamos falar com vocês nesse giro de notícias. E a Filó vai se despedir de vocês. Dá tchau para as pessoas, Filó, dá tchau. Vamos lá. Aqui, com esse Filó de perto, aqui a Filó, com a patinha, Filó, aqui. Dá beijo para as pessoas, dá tchau. Tchau. Tchau, eu sou a dog botafoguense. Em uma apuração conjunta entre o canal do TF e o BR Contracts, lá do Twitter, uma página especializada em contratos, eu acho bem bacana você que não segue seguir, porque você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo em relação aos contratos das equipes do futebol brasileiro, principalmente o Botafogo. Ontem eles trouxeram em primeira mão que o Honda já está com o seu pré-registro, isso aí, o pré-registro já está aparecendo e no máximo segunda-feira ou terça ele já deve estar no bid da CBF. Olha que coisa boa. O Gabriel Novaes, jogador que ainda não foi anunciado e apresentado oficialmente como reforço do Botafogo, já foi publicada a sua rescisão contratual com o Barcelona. E com isso, agora o próximo caminho é ele aparecer como jogador do Botafogo. E provavelmente semana que vem, Gabriel Novaes deve ser o outro reforço do Botafogo. Chegaremos ao 14º reforço apto. Por enquanto nós temos 12. O Honda e ele são os jogadores que ainda não possuem condições de vestir a camisa do Botafogo. Que o Gabriel Novaes brilhe com a camisa gloriosa. Ele que virá por empréstimo até o final deste ano. Galera, passamos dos 85 mil inscritos. Muito obrigado, muito valeu mesmo pelo carinho que vocês têm por mim, pelo canal do TF. E aqui a gente busca sempre trabalhar com a verdade, com conteúdo para você, torcedor botafoguense. Pedro Raul está fora do jogo do Botafogo contra a equipe do Boa Vista. Praticamente fora, né? Paulo Autuori meio que descartou o jogador, ele será poupado para essa partida contra o Boa Vista. E o Botafogo vai prepará-lo, pelo que deu a entender, para a peleja contra o Flamengo no próximo domingo. Segunda rodada da Taça Rio, aí depois tem Copa do Brasil, outros jogos. Aí teremos jogos sucessivos em 2 semanas, né? Domingo, e quarta. E com isso, o Botafogo espera que esse jogador tenha uma sequência de jogos, porque logo no começo da temporada, teoricamente, ele já está estourado fisicamente. Em comparação, eu peguei os números do Pedro Raul ano passado com a camisa do Atlético Goianiense. Ele fez 50, segundo o site O Gol, ele fez 57 jogos, 44 como titular. Atuou 2.335 minutos durante toda a temporada de 2019. Aí vem aquela pergunta: Thiago, a culpa é da preparação física do Botafogo? A preparação física do Botafogo é a principal responsável por estes problemas que o Pedro Raul está tendo? Tem sua parcela de culpa. Eu não sou especialista em preparação física, não sou. Pretendo futuramente fazer uma entrevista com Felipe Capella, que é o preparador físico do Botafogo. Vou colocar todas as dúvidas que eu tenho para ele ter o ponto para se explicar. Já tive uma informação de alguns jogadores que o terreno do campo anexo do estádio Newton Santos é muito ruim, é duro. A estrutura do Botafogo não é boa. A estrutura do Botafogo de treino não é boa. E isso seria amenizado com o centro de treinamento, que a gente até agora não sabe quando ele vai ficar pronto. É um mistério, um dos mistérios da história do Botafogo. Enquanto o Botafogo não tiver um CT onde possa realmente ter como jogadores conseguirem dar o seu máximo, ter uma boa recuperação, ter um bom campo, ter uma boa estrutura de treino, pós-treino,
aí sim a gente pode questionar mais o profissional. Eu, particularmente, não sou um profissional da área, mas eu coloco muito pelo que os jogadores falaram comigo, que a preparação física não é um problema em relação aos profissionais, porque a gente troca profissional, o Botafogo continua tendo problema. Eu creio que o problema seja realmente estrutural, porque o Botafogo não tem uma estrutura boa de treinamento, e isso dá um impacto muito grande, muito grande em relação às contusões, em relação a outros fatores. Ontem o Paulo Autuori concedeu uma entrevista coletiva, muito bacana por sinal. Ele falou sobre Valdir Espinosa, falou sobre Honda e falou sobre o time, o que ele espera do time do Botafogo para essas próximas partidas. Praticamente anunciou o Gabriel Cortez, uma notícia que a gente já trouxe aqui dia 23, mais ou menos, dia 22 ou 23, que ele estava gostando dos treinamentos do Gabriel Cortez e é um jogador que ele vai aproveitar. E ele falou sobre um ponto que eu achei muito importante, que o Botafogo não vai mudar a sua maneira de ser, não importa qual seja o adversário, vai jogar sempre da sua maneira. Pode mudar algumas coisinhas, um posicionamento ou outro, mas vai jogar sempre da sua maneira. E o Autuori não é um técnico retranqueiro, nunca foi na sua carreira e não será agora, com a experiência que ele tem, um técnico totalmente retranqueiro. Claro que em alguns momentos o Botafogo vai jogar atrás da linha da bola, evidente, qualquer técnico faz isso. Quem fazia isso muito bem com o Atlético Paranaense era o Thiago Nunes. Thiago Nunes, ele sabia dosar na arena, era um time ofensivo, fora de casa, às vezes reativo. E isso pode ser de repente algo que o Botafogo possa fazer com o estilo Autuori de ser. Vamos ver um pouquinho da entrevista do Paulo Autuori. As imagens são da Botafogo TV. Se você não for inscrito, inscreva-se na TV do Botafogo. São quase 200 mil inscritos. O Botafogo conta com a sua inscrição. É muita pretensão da minha pessoa como treinador dizer que eu tenho falado, não aqui, com jogadores, né? Da importância daquilo que eles sentem, que conseguiram de forma consciente, ou seja, sólida, pegar do Valentim e dar continuidade a isso. Acho que é muito importante, porque toda hora quebra de processos, fica muito confuso para o jogador. Então eu acho que eu estou apto a dar continuidade àquilo de bom já existia e agregar, somar algumas coisas a mais, né? Mas o tempo é impossível disso. Esses são os jogos, né? E você sempre entra com algo que condiciona muito, que é condicionante, né? Que é a competição em si e resultados, né? Mas nós vamos tentar apresentar algumas coisas e aí fica para vocês analisarem aquilo que pode ser feito durante esse período aí, em termos de ideias de tática, né? De jogo. Minha visão é completamente sistêmica. Esse lance de, tá errando a finalização, treina só finalização. A finalização dentro de um jogo, ela depende de vários fatores. Não é só o fato de você chegar, rolar a bola para o jogador no treino e ele chutar em gol. Dificilmente ele vai estar confortável para chutar da maneira que ele chuta num treino isolado de finalização. Tem que estar dentro de um contexto de jogo, né? E aí você soma uma coisa que é fundamental, que é a parte emocional, né? Entendeu? Alguns jogadores sentem mais, outros não. O que eu quero e falo para o jogador é o seguinte: é coragem. Nós temos que tentar fazer coisas diferentes, não ficar na mesmice, entendeu? E isso tem que correr riscos. E para correr riscos você tem que ter coragem para fazer de uma maneira organizada, mas coragem para fazer. E essa situação é o seguinte: o clube, o Botafogo é histórico, mas tem uma história extraordinária, entendeu? Riquíssima. E momentos difíceis todos nós passamos, né? Então, tem que acabar com isso, tem uma torcida ávida de jogos, de bons jogos, de vitória, entende? Nós temos que ter coragem para buscar isso, mesmo com o condicionalismo que temos, e outras equipes, a maior parte das equipes brasileiras também tem equipes, não estou falando de clubes, estou falando de equipes, né? Mas isso não pode ser impeditivo da gente tentar fazer coisas. Parar de falar em coisas pequenas, nas dificuldades, elas existem, estão aí para serem superadas. Nós temos que pensar grande, e pensar grande não é através de palavras, falar coisas aí bonitas e grandiosas, não.
é nos pequenos gestos, nas atitudes diárias, né? E parar com essa lamenta. Botafogo é grande demais e precisa retomar o caminho, né? E depende daqueles que estão desenvolvendo o trabalho nas áreas, dirigentes, funcionários, jogadores, comissão técnica, todos nós. Agora parar com lamento, não tem que lamentar nada, de ficar, não, pensar e tá certo? E tentar fazer coisas grandes, e aí é preciso só isso aí, coragem e audácia, é isso que eu quero. O que eu peço aos jogadores é o seguinte, nós vamos passo a passo tentar construir uma ideia de jogo aí, tá certo? Tem jogos que ela vai aparecer com mais evidência, outros nem tanto. O que eu não vou admitir é a gente renunciar em função de qualquer adversário que seja, qualquer tá certo? Um mais ou menos poderoso, aquilo que nós queremos como jogo. Não admito, não posso aceitar. Nós vamos nos preocupar conosco, em fazer o nosso jogo, né? E logicamente ajustes estratégicos em relação aos adversários. Mas não vou admitir renunciar ao nosso jogo, a deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer porque o adversário é assim ou assado, entendeu? Então, complicado todos os jogos são, até começar, a equipe produzir o suficiente para descomplicar as coisas. Tem momentos que a gente vai fazer isso da melhor maneira e outros nem tanto, mas o importante é não renunciar nunca àquilo que nós queremos, é um jogo. Não vou rotular que tipo de jogo é esse, porque eu já falei aqui na minha apresentação, acho absurdo, acho até hipocrisia quando se fala tanto em preservar e falar em diversidade, você está entendendo? Na pluralidade das coisas. E hoje a ditadura, quase que uma imposição de se jogar só de uma maneira. O futebol sempre foi interpretado de diversas maneiras. O importante é você ser eficiente e eficaz na maneira como você pretende fazer o seu jogo, né? Ser eficiente é fazer bem feito as coisas e ser eficaz é fazer a coisa certa, ou seja, o jogo. Quantas vezes a gente vê uma equipe ser eficiente na maneira como joga, faz bem, só que, porra, não faz gol, cara. Então não foi eficaz. E você tem que ser as duas coisas, né? É fácil falar, né? Fazer é um pouco mais complicado. Espero que vocês tenham curtido o Giro de Notícias. Eu quero saber se vocês gostaram desse horário. Se vocês preferem o vídeo neste horário, às 7 da manhã, ou se vocês preferem o Giro de Notícias às 8h30. Decidam aí, qual horário vocês preferem. O Roxinha é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui, fiquem com Deus e vamos fogão!